Olá, meus amigos, sejamos todos bem-vindos. Uma alegria muito grande estarmos de retorno a esse nosso encontro tão aguardado para iniciarmos nossa semana com a reflexão que o companheiro, a companheira nos traz nesse momento. Todas as semanas nós estamos aqui através do canal da Casa do Caminho, Dr. Bezerra de Menezes, aqui em Promissão, interior de São Paulo. Então, esse canal do YouTube tem já uma quantidade de vídeos, de informações, assim, muito preciosas. Eu os convido a conhecer, a compartilhar, a curtirem os nossos conteúdos e também conhecerem o trabalho presencial da Casa do Caminho. Temos o sábado o trabalho social com a equipe do senhor Wilson Assis, todos os sábados às 8 horas da manhã. Temos as segundas-feiras às 19 horas com plantão de passes, estudos e trabalhos com os médiuns a seguir. E aos domingos, também às 8h30, nós temos o acolhimento, atendimento fraterno e estudo. Então, fica o convite para estarmos participando desses trabalhos. Bom, eu sou Anice Silva, como todos conhecem. Recebam meu carinho, meu abraço, minha gratidão por estarmos juntos mais uma vez. Que essa semana seja de muita luz, de muitas bênçãos para todos nós. E para deixarmos o tempo maior ao nosso convidado, nosso querido Rogério, vou colocá-lo. Rogério, seja muito bem-vindo, receba nosso carinho, nosso abraço, que seja de muita luz, de um entendimento para todos nós, e as suas reflexões fiquem, no mínimo, nos tragam assim um incômodo para pensarmos durante a semana. Oi, Nice, boa noite. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Obrigado. Eu acho que o tema hoje é para isso mesmo, é para chamar um pouco a atenção, é um alerta, eu acredito. Foi para mim no estudo, eu acredito que seja isso daí. Eu acho que a gente tem que trazer isso, sempre um alerta, né? Que a doutrina espírita nos traz, né? Exatamente. Rogério, a casa é sua, o espaço é seu, bênçãos de paz, de alegria, de harmonia a envolver seu coração e todos aqueles que estão chegando aqui para estar conosco. Gratidão, até mais. Obrigado, Nice. Eu que agradeço pela oportunidade sempre de poder falar aqui para vocês. Meu nome é Rogério, sou aqui de São José do Rio Preto, sou trabalhador da casa do Sirineia, Centro Espírita Sirineia, e colaborador da Casa do Caminho, Dr. Bezerra de Menezes. Então, é uma alegria muito grande estar aqui falando novamente com vocês, para trazer mais um novo tema, falar sobre o estudo da noite de hoje, né? Vamos pedir, então, ao Mestre Jesus, aos Espíritos de Luz, que conceda nessa noite que as palavras saiam fáceis e nos conceda muita luz, muita paz e me intua para que eu possa, de uma forma clara e tranquila, transmitir para vocês o resultado do meu estudo dessa semana. Bom, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, curtam o canal, né? Compartilhe com seus amigos para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Parabéns, Anice, a todos da Casa do Caminho. Queria dizer também, não posso esquecer, fiquei muito feliz de ter ganhado a cesta do Dia dos Pais, tá? Foi muito bom ganhar e eu fiquei muito feliz. São produtos de muita qualidade. Que bom, viu? É tão bom ganhar. É tão bom. Obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Bom, pessoal, hoje, na noite de hoje, eu quero apresentar o estudo, o resultado dos estudos. E o tema hoje, como apresentado já anteriormente, é a consciência após a morte. É a consciência. Como devemos estar, né? Como eu disse aí no início, que é um alerta. Como está a nossa consciência? Como precisamos trabalhar a consciência?
Então, o importante é isso. O tema hoje é isso. Na base do estudo hoje é o livro O Céu e o Inferno, do Allan Kardec, e O que é o Espiritismo, também do Allan Kardec. É a base do estudo dessa noite, são esses dois livros. E o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, ele foi lançado em 1865. E é um livro que vai nos trazer a base para esse estudo de hoje. Bom, o Zé Renato, na semana passada, ele trouxe o estudo, O que esperamos após a morte, e eu acredito que esse estudo meu vem encaixar como se fosse uma sequência, falando um pouco da consciência, né, do que nós vamos encontrar, vamos falar das penas e gozos futuros, e também do que vamos encontrar depois que desencarnarmos, né? Quando diz assim, consciência após a morte do corpo físico. Nós nos dividimos muitas as opiniões do que vai acontecer, né? Depois que a gente desencarnar. Vai acontecer alguma coisa? Quem tem razão? Quem que não tem? Né? Quando fala que vai para um lugar, que vai para o outro, se existe o céu, se existe o inferno. E qual que é a opinião da doutrina espírita sobre isso, sobre essa questão? Né? Nós vamos ler, então, bem no início ali do livro, do Céu e Inferno, no primeiro item, o porvir e o nada. Vou ler para vocês. Vivemos, pensamos e agimos, eis o que é positivo. E morremos, o que não é menos certo. No entanto, deixando a Terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Olha só que interessante, né? Existiremos ou não? O que seremos após a morte? Né? Nesse primeiro item. Então, ele propõe 4 perguntas. Para onde vamos? O que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Bom, que estamos todos aqui vivos, conversando, fazendo essa transmissão, assistindo isso aqui, não há a menor dúvida, né? E para onde vamos? Né? Quando Jesus disse para Nicodemos, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, quando ele diz isso, ele quer dizer que o Espírito vem há milênios, então a gente não pode saber de onde que ele vem e para onde ele vai. Nos vemos, mas que morreremos não é menos certo. Todos nós, um dia, vamos precisar dar tchau, infelizmente, aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos amores e ao próprio corpo. Né? Um dia a gente vai ter que fazer isso. Isso aí, né, todo mundo está certo disso, né? Porque um dia a gente vai ter que morrer, né? E Kardec faz essa afirmação para nós. E após a morte? Acontece alguma coisa ainda depois que a gente desencarna? Talvez seja a questão mais importante da nossa resistência. Porque mais vale a pena eu imaginar se não existir mais nada. Se existir alguma coisa depois dessa vida, como que eu devo me comportar? Vai ter um julgamento? Vai existir alguma coisa? A doutrina espírita, ao certo tempo, a doutrina espírita ela caminha junto com as outras religiões, com as outras doutrinas, e vai seguindo. Lá na frente, vai se ramificando, e de repente ela fica sozinha, lá na frente, dando uma opinião. Ela pensa, igual algumas outras, assim, a doutrina espírita, nós acreditamos que tem um lugar onde eu vou ter coisas boas, ou se eu for mal, eu vou ter coisas ruins. Então, a doutrina espírita, ela segue junto com outras religiões, e ela vai seguindo, vai se bifurcando, lá na frente, ela vai ficar sozinha dando uma opinião, né? E para responder essa questão, são formados dois grupos. Os que dizem que vai acabar após a morte, que são os materialistas. E os que a vida vai continuar após a morte, que são os espiritualistas. Olha só, temos 2 grupos, então. Nós vamos separar aqui para a gente poder responder essas questões. Um grupo diz que não existe nada, vai acabar. É o materialista, aquele que acredita na vida do berço ao túmulo, acabou, não existe mais nada. E o que acredita que vai continuar após a morte, que são os espiritualistas. O que diz que vai terminar a morte, aquele que fala assim, não vai ter mais nada. Ele acredita que tudo está no cérebro físico. Acabando isso, não vai ter mais nada. Eles não acreditam em Deus e não acreditam na vida após a morte. O materialista, a gente não precisa imaginar que é um que só pensa em dinheiro. Não, um ganancioso, não. Esse pode ser um ganancioso ou que gosta de dinheiro. Mas o materialista mesmo é a questão daquele que acredita que a vida não vai ter mais sequência.
E se a gente for buscar aí nos estudos, quais são aqueles pensadores que nos traz informação, uma questão muito negativa quanto após a nossa desencarnação? São eles: Karl Marx, Nietzsche, Diderot, Freud e Jean-Paul Sartre. Esses pensadores, todos eles acreditam que a vida acabaria após a morte. São eles, se você buscar algum texto dele, for ler algum texto, eles vão dizer que tudo está na vida, na tua essência, na tua existência, nada passa para a tua vida. E Dostoiévski escreveu assim: se Deus não existe, tudo é permitido. Olha só que interessante. Se Deus não existe, pensando nos materialistas, se Deus não existe, tudo é permitido. Realmente, se Deus não existir, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não preciso dar satisfação para ninguém. Para ninguém. Então, nós vamos pensar assim, então, se pelo fato dele não existir, na crença que não acredita, eu posso fazer qualquer coisa. Por que eu vou ser sério, correto, se eu acredito que não existe nada depois? Né? A gente vai lembrar, assim, só quero puxar aqui uma lembrança, quando a gente não tem limite, quando a gente não tem um senso àquilo para seguir, eu busquei nesse estudo, vocês devem lembrar, no Rio Grande do Norte, em 2017, teve uma greve de policiais. E foi uma greve comprida, longa. E o que aconteceu naquela época? As pessoas começaram a saquear, foi a época que mais se roubaram carros no período. Então, nós, como seres encarnados nesse plano, parece que a gente precisa de um limite. E nessa época, pelo fato de ter polícia, cidadãos normais foram lá e começaram a roubar, saquear. Quer dizer, se não existe nada que vai me julgar, eu perco o meu senso. Então, não é pelo fato, eu não sou ladrão, mas pelo fato de não ter nada que vai me cobrar, eu passo a ser um, e vou lá e faço isso. Eu quebro essa linha que fala assim, ó, você não pode fazer isso. Por quê? Porque eu me comporto bem para quê? Para me dar bem. Porque a gente pode estar vivendo esse plano dessa forma. Eu trabalho a vida, vivo bem, pensando com medo do que vai acontecer comigo depois. Se eu não tenho essa linha, se eu acredito, por exemplo, um materialista, ele vai acreditar que não existe Deus, que não existe nada. Como que ele vai se comportar? Ele vai fazer de tudo que foi errado. Né? E aí nós abrimos um parênteses aí para entender o seguinte. Vamos imaginar, talvez, aqui, domingo, nesse horário, mas depois que vai assistir também, talvez não tenha um ateu, uma ateia, por exemplo, mas podem depois assistir aqui. E a gente vai falar que eles são, na verdade, o ateu e a ateia, eles são uma contradição. Aí você fala assim, não estou criticando, não, eu estou elogiando. Porque se os ateus, se eles são sinceros, Deus não existe. E por que eles são tão bons, tão honestos? Por quê? De repente você vai falar assim, mas eu conheço um aí que não é bom, mas essa é a exceção, e a exceção não é a regra. Então, se o ateu, você deve conhecer alguma pessoa que fala assim, eu não acredito em nada. E normalmente eles são bons maridos, bons pais, bons pagadores, eles pagam as contas, eles seguem. Então, ele é uma contradição, né? Ele faz por fazer, o ateu. Ele não acredita. Mas também ele não é. Ele poderia, por exemplo, não seria mais vantajoso para ele, por exemplo, ser desonesto? Ele não precisa matar ninguém, roubar, né? Não precisa. Mas ele não vai responder por nada. E mesmo assim, o ateu, ele é honesto. Olha que contradição. Seguindo aqui o nosso estudo dos materialistas, aqueles que não acreditam. Então, o ateu, mesmo acreditando que não vai haver um julgamento, ele é bom. Ele vive a vida normal, ele paga as contas dele, ele respeita. Olha só, que contradição, né? Se ele não acredita em nada, se ele não espera nenhuma vantagem depois desse plano. Porque, como eu estou dizendo, a maioria de nós aqui, nesse plano, talvez a gente segue uma regra por medo. Medo do quê? Do que possa vir a acontecer comigo após o desencarne. E por que a gente é honesto? E por que a gente teme a Deus? Por dois motivos. Para se dar bem depois que morrer, ou para não se dar mal, né? Por que a gente segue uma vida correta? Respeita o próximo, porque a gente pensa nisso. Mas a gente não pode pensar assim, não é verdade? A gente não pode pensar assim. Se a gente pensar assim, a gente vai ficar com vergonha do ateu, porque fala assim, bom, o ateu, ele não acredita em nada, mesmo assim ele é bom. E nós, como nós estamos agindo? Nós temos que ser bons por ser.
não pensando no interesse. Né? E a doutrina vai dizer para nós assim: haja porque você gosta de fazer o bem, porque você quer vê-lo feliz, não porque você quer bem, se dar bem depois. O próprio Jesus, o maior espírito que passou aqui, disse: se a tua mão direita dá, que a esquerda não saiba, não toque trombeta, não espere recompensa. Olha, Jesus já nos disse isso, hein? Que a tua mão direita dá, que a esquerda não saiba. Não toque trombeta, não fica lá esperando recompensa. Olha, eu fiz uma caridade, ó, guarda um lugarzinho para mim aí. Não. O que a doutrina nos fala é: faça porque você se sente bem fazendo isso. Você sente felicidade quando você ajuda o irmão e você consegue dar qualidade para ele, ou alimentá-lo, ou dar um ouvido para ele, fazer uma caridade sem esperar nada, sem nenhuma intenção. Porque os ateus, mesmo não acreditando na existência de Deus, são pessoas extremamente moralizadas. Né? Então, a gente tem que fazer porque a gente quer fazer, porque a gente se sente bem com isso. Bom, falando então dos materialistas, esses que não acreditam na vida, mas vamos falar que 98% aí da população do Brasil, do mundo, o restante dos brasileiros vão continuar na caminhada. E são eles os espiritualistas. Que são eles? Os budistas, os espíritas, os candomblé, umbandistas, católicos, evangélicos, hindus, muçulmanos, todos esses acreditam que existe uma continuação na vida. Todos esses. Esses são os espiritualistas. Os católicos são espiritualistas? Sim, são. E os evangélicos? Sim, também. E os espíritas? Também. Todo aquele que acredita numa explicação metafísica que vai além da física são espiritualistas. Isso aí quem disse foi Aristóteles. Então, se eu acredito que alguma coisa que vai além da física, extrafísica, é porque eu acredito que eu sou espiritualista. Então, os que acreditam que vai continuar após a morte, os espiritualistas, todos querem um espacinho lá no paraíso, quer ser convidado pelo banquete. Todos eles acreditam nisso, esperam isso. Mas o que a doutrina espírita nos fala? Né? Acredito que se estamos aqui hoje, repetindo que no domingo, nesse horário, 18 horas e 48 minutos, acreditamos numa pessoa chamada Allan Kardec. E vamos ver o que ele ouviu dos espíritos sobre isso, né? Todos os espiritualistas são unânimes em dizer: após a morte, ou você vai se dar bem, ou você vai se dar mal. Penas e gozos futuros. Católicos, evangélicos, espíritas, todos temos a mesma opinião até agora. Né? Então, falamos que nos acredita e falamos agora nos espiritualistas. Como eu disse lá na frente, a doutrina espírita segue, junto com essas outras religiões, acreditando na mesma coisa. E os pontos em comum é a felicidade ou infelicidade da alma, ou espírito. Queira qual a religião acreditar. Ou na alma, no espírito, né? E no futuro do desencarne. E quem acredita, são os pensadores, que eu falei ao contrário daqueles outros anteriores, esses daqui que acreditam são espiritualistas, que acreditam na vida após a morte, são Buda, Sócrates, Platão, Jesus, Maomé, Kardec, Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce. Eu fico mais com esses daí. Acredito que vocês também, se vocês acreditam na vida após a morte. E agora vai começar um pouco já a divergir a doutrina espírita das religiões, né? Alguns pontos de divergência. Primeiro, natureza das penas e gozos futuros. Segundo, as condições que determinam essas penas. Vamos falar se elas são eternas ou se duram por um período. Então, agora que começa um pouco separar a doutrina espírita das outras religiões, quando acreditar na existência da vida após o desencarne ou após a morte, como queiram, né? Então, vai começar a diferenciar um pouco agora. Então, para falar dessas divergências, nós vamos usar o termo religiões tradicionais e religião espírita, para não usar nenhum termo aqui para relacionar nenhuma outra religião. Então, religiões tradicionais e doutrina espírita. Segundo as religiões tradicionais, serão tormentos físicos. Quantas vezes a gente ouviu isso, né? Que quando a gente vai nas religiões tradicionais, quando a gente desencarnar, ou a gente vai queimar no fogo do inferno, vai ser perfurado, né? Atormentado, ou vai deitar numa grama maravilhosa que nunca cresce, ou num paraíso à sua disposição.
na doutrina tradicional. Então ele diz, ou a gente vai, que a gente conhece por inferno, vai ser queimado, vai ser perfurado, né? O coisa ruim vai nos castigar, ou eu vou para um paraíso. Vou sentar numa nuvem branquinha, sentada, esperando o juízo final, ou deitar numa grama e ficar lá esperando o juízo final também. Então ele diz essas coisas, mas são estados e prazeres físicos. A doutrina espírita diz que não é assim. A doutrina espírita diz que os prazeres e os tormentos não são físicos, são morais. Dá um pouco mais de tranquilidade, né, para nós, né? Pensou? Queimar no fogo do inferno, né? No mármore. Então, Kardec já vai dizer para nós, através da doutrina espírita, que os tormentos ou os gozos ou as penas não são físicos. A gente não vai ser perfurado, não vai queimar. São morais. São morais. Na questão 965 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: as penas e gozos da alma após a morte têm alguma coisa de material? Os espíritos respondem: não podem ser materiais, desde que a alma não é de matéria. Olha que interessante. Então, vem confirmar aquilo que a gente estava comentando. Que após o desencarne, se eu não tenho mais o corpo, essa matéria mais densa, eu só vou com o espírito, né? Quando eu desencarno. Então, não tem por que ser físico. Como que eu vou queimar no fogo se eu não sinto a dor? Ou como eu vou deitar numa grama maravilhosa? Na verdade, o que o Kardec nos passa aqui é que são morais. O espírito pode até sentir dor. De repente, numa sessão mediúnica, quando vai atender um espírito, né, ele pode relatar uma dor, você vai dar um copo de água para ele, falar que ali tem um remédio e vai passar essa dor. Porque está na mente dele, está na consciência dele, essa dor. Né? De repente, ele vai falar assim, eu estou preso nas ferragens, porque ele conservou aquela ideia de quando ele desencarnou. Aí você vai acalmar, vai orientá-lo e ele vai entender que mesmo que ele sinta dor, não é dor no corpo, até porque ele não tem um corpo mais. Ele pode sentir dor no estômago, mas na consciência dele de alguma coisa que ele deixou de ser feita, aquilo que pesou na consciência dele, isso lhe causa uma dor. Mas no seu espírito, ele não tem mais o corpo, né? A mente dele sente, moralmente, né? Que é a sua consciência, onde ele sente. No livro, O que é o Espiritismo, que é o segundo livro de base para nós aqui também, Allan Kardec, no item 145, tem a pergunta: qual a situação da alma imediatamente depois da morte do corpo? Tem ela instantaneamente a consciência de si? Em uma palavra, o que ela vê? O que experimenta ela? Vamos ver qual que é a resposta. No instante que a pessoa desencarna. No momento da morte, tudo se apresenta confuso. Ela precisa algum tempo para se reconhecer. Ela conserva-se tonta, no estado do homem que sai de profundo sono e que procura compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se destrói a influência da matéria, de que ela acaba de separar-se, e que se dissipa o nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. O tempo da perturbação sequente à morte é muito variável, pode ser de algumas horas somente, como de muitos dias, meses ou muitos anos. É menos longa, entretanto, para aqueles que, quando vivos, se identificaram com seu estado futuro, porque esses compreendem imediatamente a sua situação. Porém, é tanto mais longa quanto mais materialmente o indivíduo viveu. Interessante, né? Então, ele vai falar que o momento do desencarne vai depender muito, muito, muito da vida que nós tivemos aqui. Da forma como nós entendemos a questão também do desencarne. Eu esqueci de comentar que, na verdade, a indicação, a sugestão desse estudo foi do seu Francisco, lá do Sirineia, dizendo, falou comigo muito a respeito dessa questão da consciência que está acontecendo, das consciências do desencarne. A consciência é muito pesada. Ele disse que nos trabalhos lá da casa, em desdobramento, né, quando eles fazem um atendimento, quando eles chegam lá no umbral, para resgatar os espíritos que estão lá no umbral ainda, passando por uma situação de dificuldade, ele diz que o espírito ele tem uma consciência tão pesada, tão carregada de tudo aquilo que ele fez nesse plano, que ele não aceita
mesmo que os espíritos de luz vão lá tentar convencê-lo, fazer com que ele deixe aquela situação do umbral, né, que ele possa ser resgatado, que ele possa entender a condição dele, e na verdade ele não aceita, ele não deixa, ele fala assim, não, eu não posso sair daqui. Ele diz assim, eu tenho muita culpa, eu fiz muita coisa errada, eu não mereço, eu não consigo sair daqui. E, na verdade, a gente vai entender que é um espírito preso à sua consciência. No momento do desencarne, a consciência dele estava pesada, estava com um monte de situação, de não perdoar, de inveja, de vaidade, de egoísmo, de muitas situações onde ele foi carregando a sua consciência. E no momento do desencarne, até porque talvez ele não tinha nem condição, ele nem sabe se ele está desencarnado. Como nós lemos aqui agora, ele pode estar achando que ele está dormindo. E acontece no caso de alguns dias, ele permanecer sem condições, alguns anos, sem entender a condição de desencarnado. Por que acontece isso? O que pode muitas vezes acontecer, uma pessoa que ela era muito apegada aos seus bens materiais. E se ela acordar logo depois do desencarne, é uma situação muito complicada para ela. Porque ela vai falar assim, a minha casa, o meu dinheiro, a minha família, a minha esposa, os meus filhos, o meu carro, é uma carga muito pesada para o espírito. Então, a doutrina espírita, ela conserva, nesse desencarne, a pessoa por algum tempo ainda sem a consciência do que ela está vivendo, naquele momento de desencarne. Ele pode ser muito apegado aos bens materiais, né? Ou às pessoas, né? Que ele fala assim, meu carro, né? Tem muitas situações, como o seu Francisco disse, que fala assim, eu quero meu carro, minha família, minha casa, o meu dinheiro no banco, o que vai fazer? Tem muito dinheiro lá, e quem que vai cuidar disso? Quem vai mexer disso? Então, a pessoa está muito ligada aos bens materiais. E como nós devemos fazer isso? Dia a dia. É um exercício nosso aí, como eu disse que seria um alerta, esse estudo ele vem nos dizer, vamos passo a passo, dia após dia, nos desapegando dos bens materiais e estudando a doutrina espírita. Porque nós lemos também, né, nessa questão do que é o espiritismo, que a pessoa, quando ela tem a consciência do porvir, do que vai ter lá na frente, ele acredita e entende que vai ter um desencarne, onde a vida continua, que seu espírito é imortal, ele vai ter essa consciência melhor, ele vai fazer uma passagem mais tranquila, principalmente se ele tiver uma consciência muito mais tranquila de tudo aquilo que ele viveu. Será que ele tem coisas para resolver? Como o Zé Renato disse na live da semana passada, onde ele apresentou o estudo dele, a gente não sabe a nossa hora. A gente pode desencarnar agora, depois dessa live, daqui uma semana, daqui um mês, e de repente não dá tempo da gente ou estudar, ou resolver tudo aquilo que está aqui na nossa consciência que a gente precisa. Às vezes uma culpa, um perdão que a gente deixou de dar, lembrando que o perdão é bom para quem perdoa. Então a gente precisa desse alerta do estudo para a gente entender como que está a minha consciência hoje. Fazer essa pergunta para nós hoje e entender como que se eu desencarnar hoje, quanto tempo será que eu vou demorar lá? Um dia, uma semana ou anos para poder entender minha condição? Muitos não desencarnam e não entendem essa condição, acreditam ainda que estão dormindo e vagam por aí sem entender, sem pedir ajuda. E, às vezes, sem encontrar aquelas pessoas que tanto são queridas, né, que foram antes da gente, que estão lá já. Como que a gente vai fazer para encontrar? A gente precisa também estar numa condição melhor, para melhorar isso. E, como eu disse, no umbral, ninguém paga pecado. Umbral, ninguém vai lá, chegar lá e falar assim, eu matei uma pessoa. Se tiver uma tabela, mas não existe, se tivesse. Não existe a tabela. Você matou uma pessoa, você vai ficar 50 anos de umbral. Você matou 2 pessoas, 100 anos de umbral. Umbral, quando a gente chega no umbral, a gente vai fazer o quê? A gente vai expurgar tudo aquilo que a gente tem da questão da nossa consciência, além dos apegos dos bens materiais, raiva, ódio, inveja, tudo aquilo que ainda está na nossa consciência. Se um dia, tomara que não, mas se um dia a gente se vê lá no umbral, mesmo estudando, mesmo trabalhando, a gente chega lá porque às vezes não estava pronto, não estava com a consciência tranquila, o importante é a gente não ficar lá no umbral.
Se a gente tiver o conhecimento, mesmo que a gente esteja lá no umbral, a gente expurgar o mais rápido possível isso e buscar ajuda. Porque vai ter os espíritos de luz que vão buscar ajuda e aceitar essa ajuda. Ficar lá muito tempo, o problema é permanecer no umbral. A gente não pode ficar muito tempo lá. Ficar lá é bobagem. Porque nada te prenderá lá a não ser a sua culpa ou a sua consciência. Mas se você pedir ajuda, entender que a vida continua, não odiar ninguém lá que vai estar te atentando, rapidamente você vai ser resgatado. Por que eu estou falando isso? Porque pode acontecer. Pode acontecer, sim. Mesmo a gente fazendo o trabalho, às vezes a gente tem uma condição que a gente vai desencarnar e vai estar lá no umbral. Então, se a gente vai estar lá no umbral, o importante é não ficar lá muito tempo. É entender que a gente precisa esgotar tudo aquilo que a gente tem de ruim. Se a gente conseguir fazer isso agora, antes, melhor ainda. Porque depois lá, aqui a gente ainda foge, né? Quando a gente está encarnado, a gente não gosta de uma pessoa, a gente evita e corre dela. Lá não, lá você vai ser conectado com o pensamento. Quando você pensar na pessoa, você vai estar com ela do lado. Onde você estiver, a pessoa está com você. Então perdoa, não leva nenhuma mágoa, nenhum rancor. Vamos melhorar enquanto dá tempo, né? A doutrina espírita, então, nos diz que a pena não é física, e sim sobre pena moral. Então, não tem essa questão do queimadura no fogo, machucado, dor moral, porque vamos entender o seguinte, quando a gente fala de pena eterna, como a gente conhece nas religiões tradicionais, que pai é esse que quer castigar o filho? Que não tem nenhuma oportunidade de evolução. Sabe, aquele um que fala assim, eu matei uma pessoa, faz 500 anos que eu estou aqui, me tira daqui. O que ele vai aprender? Então, a doutrina espírita explica para nós que não é físico, é moral. A gente vai, a gente erra, a gente vai num tempo, lá, fica lá no umbral, aprende, melhora e evolui. Não teria noção, assim, a ideia da pena eterna, sabe? Você está lá no caldeirão queimando, tira daqui, e fica lá queimando. Que lógica teria? Que pai que é esse que só quer castigar? Pai é aquele que dá oportunidade, como na nossa vida. A gente erra, um filho nosso erra, a gente vai lá e dá outra oportunidade. Não adianta castigar, colocar ele de castigo o resto da vida. Então Deus não é assim. A doutrina espírita fala para nós que não é assim. Não é dor física, é dor moral. No livro do que é Espiritismo, continuando ainda nessa questão, no item 160, em que consiste os sofrimentos da alma, ou do espírito depois da morte? Eu vou ler para vocês aqui. Essas penas não são uniformes, como a gente disse de tempo lá no umbral. Variam infinitamente, segundo a natureza e o grau das faltas cometidas, sendo quase sempre essas mesmas faltas o instrumento do seu castigo. É assim que certos assassinos são obrigados a conservar-se no próprio local do crime e contemplar suas vítimas incessantemente. E que o homem de gostos sensuais e materiais conserva esses pendores, juntamente com a impossibilidade de satisfazê-los, o que lhe é uma tortura, que certos avarentos julgam sofrer o frio e as privações que suportam na vida por sua avareza. Outros se conservam junto aos tesouros que enterraram, em transes perpétuos, com medo que o roubem. Em uma palavra, não há um defeito, uma imperfeição moral, a um ato mal que não tenha, no mundo espiritual, seu reverso e suas consequências naturais. E para isso, não há necessidade de um lugar determinado e circunscrito. Onde quer que se ache o espírito perverso, o inferno estará com ele. Então, como a doutrina espírita para nós ensina que não existe o céu ou inferno, um lugar circunscrito. O céu e o inferno é na minha mente. Eu posso estar aqui falando com vocês, mas posso estar aqui no inferno astral, sofrendo. Como posso também estar super bem, super feliz. Então, é nossa consciência que vai dizer se eu estou no inferno ou se eu estou no céu. Então, é a gente que decide. É a gente que decide. Como nós lemos aqui, as penas são conforme aquelas coisas que ele eram ligados na terra. Como um avarento que enterra o tesouro, quando desencarna, ele fica lá em cima. Até ele conseguir entender que aquele não tem valor nenhum para ele, que ele precisa expurgar aquilo e seguir em frente. Então, o céu e o inferno não existe no lugar físico ou circunscrito. Está na nossa consciência. É por isso que a gente tem que trabalhar muito a consciência. E qual que é a maior posição que a doutrina espírita pede para que tenhamos uma boa moral? No Livro dos Espíritos, na questão 893, o Kardec pergunta aos espíritos: qual é a mais meritória de todas as virtudes? Ele responde assim: os espíritos: toda virtude tem seu mérito próprio,
porque todas indicam progresso à senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Por exemplo, você encontrou uma carteira com dinheiro. Não, eu vou devolver. Eu não vou ficar com essa carteira. Vai lá e devolve. Então, eu consigo ter resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta a mais desinteressada caridade. Então, essa aí para nós melhorarmos, quais são a mais meritória de todas as virtudes. Ele diz que todas as virtudes são boas, mas aquelas que fazem com que você resista aos maus pendores, né? Como eu disse, você encontra um dinheiro, encontra uma coisa que poderia ser benefício seu, você fala, não, não é meu, e vai lá e devolve para a pessoa. E quando você resiste isso, né? Então, quando você também trabalha para o próximo, na mais desinteressada caridade. Quando você se entrega para fazer isso, sem pensar em nada, sem pensar em benefício nenhum. Porque o Mestre Jesus disse assim, guardai-vos de fazer vossas obras diante dos homens, para ser vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, dás esmolas, não toque a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmolas, que a tua mão esquerda não saiba o que a sua direita fez. Assim a tua esmola que se fará em segredo, e teu Pai que te vê escondido, irá recompensar-te. E ainda termina assim, esperando que Deus vai recompensar-te, né? E ainda espera a recompensa. Mas é isso daí, a gente fazer sem esperar nada, né? O que você faz quando não estão te vendo? Essa é a pergunta. Você faz a mesma coisa ou você faz só na frente, né? A gente sabe, está na época de política, né? Quantas vezes o político vai entregar uma cesta básica, o fotógrafo, espera um pouquinho, volta, segura. Aí segura a cesta básica, né? Fala assim, tá entregando, que beleza. Então, o que você faz quando não estão vendo, né? Você não precisa tocar trombeta, falar, tô fazendo coisa boa, tô fazendo caridade. Não é por aí. Não é essa a ideia, né? Então, Jesus diz que a tua mão esquerda não sabe que a direita está dando. E falando da nossa moral aqui, a gente sabe muito bem, falando em desencarne, a gente sempre ouviu falar assim, ele morreu, está lá no céu, está no colo do Pai, e agora sim, está descansando. O que a gente tem que entender é que a nossa moral é a mesma que temos aqui na Terra quando estivermos encarnados. Então, o que eu sou aqui, quando eu desencarnar, eu sou a mesma pessoa, como diz o Haroldo Dutra Dias. O instante que antecede a morte é idêntico ao segundo que vem depois. É o mesmo. Você continua a mesma pessoa, nutrindo as mesmas maldades, com a mesma ignorância ou com a mesma bondade, ou com a mesma caridade. A sua moral é a carta de entrada no lugar melhor. Então, se a gente pensar assim, para onde eu vou? Você vai basear-se na sua moral, na sua consciência. E como eu fiz a pergunta anteriormente, mas o que você está fazendo quando ninguém está vendo? Como você está sendo? Está sendo caridoso ou só quando alguém está vendo? Então, a gente cresceu ouvindo isso, né? Ele morreu, coitado, agora está no céu, né? Ou alguns falaram, ele está no inferno, né? A gente falava isso daí, né? Mas o que eu vou ser, então? É só olhar para a tua vida hoje. O quanto eu sou bondoso, o quanto tenho minha consciência. Então, como que vai ser a consciência quando eu desencarnar? É a mesma que eu tenho hoje. Ela está pesada? Ela está carregada? Vamos trabalhar para melhorar isso. Vamos mudar isso daí. Vamos trabalhar na caridade, no amor, no perdão. Ouvir o seu próximo, ajudar seu irmão, aquele que mais precisa, olhar no teu bairro, na tua comunidade, na tua casa espírita, na tua igreja. Para começar ali o trabalho. É só o trabalho do bem que muda. Fora da caridade não há salvação, a gente sabe disso. Então, não tem essa história. Não morreu, virou santo. Né, que a gente escuta. Morreu, virou santo. Bonzinho, todo mundo é bom. Nós somos a mesma pessoa. O instante que antecede ao desencarne é o mesmo após a morte. É a mesma coisa. A gente não muda, não vira santo, né? No Livro dos Espíritos, na pergunta 621, Kardec pergunta assim aos espíritos superiores: onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? Isso é bem importante, porque Kardec falou para a gente que a lei de Deus ela pode estar escrita em qualquer livro. Mas a gente não vai mudar se ela não estiver escrita num lugar. Essa pergunta talvez é a mais importante de todos os tempos. Onde está escrita a lei de Deus? Qual livro? Porque
se você perguntar, talvez, para um judeu, ele vai falar assim, está escrito na Torá. O muçulmano diria que está escrito no Alcorão. E se for um cristão, a lei está escrita na Bíblia. Mas a resposta dos espíritos é sublime. A lei de Deus está escrita na consciência. Olha que interessante. Quando Kardec faz a tradução do livro dos Espíritos, tem uma questão que ele faz, tem um verbo que ele faz, igual o verbo to be, do inglês, que ele fala aqui assim, a lei está escrita na consciência ou está sendo escrita. Porque a gente vai pensar o seguinte, eu não posso ter a mesma consciência que o Mestre Jesus. Um dia terei, todos nós teremos, se Deus quiser. Mas hoje eu não tenho a mesma consciência que o Mestre Jesus. Então eu posso dizer que a lei de Deus está sendo escrita na minha consciência ou na nossa consciência. Então a resposta dos Espíritos é sublime. Onde está escrita a lei de Deus? Está na nossa consciência. A lei de Deus, então, ela não pode ser tocada. Né? Então ela não tem está na consciência de cada um. Porque nós não estamos no mesmo nível. Alguns já está escrito, outros ainda não. Né? E tem uma história muito, muito bacana, o Tato sabe que conta essa história, do Chico Xavier, onde ele vai dar um exemplo dessa questão da consciência. Numa época lá atrás, ainda em São Leopoldo, onde o Chico morava ainda, ele vinha voltando da noite de um trabalho, era tarde já da noite, e 2 ladrões abordaram ele. 2 ladrões bem pobrezinhos, bem simples, mas queria roubar, né? Chegaram no Chico e falou assim, para aí, meu irmão, dá seu dinheiro para nós aí, né? Queremos seu dinheiro. O Chico, assustado, falou assim, não, meu filho, eu não tenho nada, eu tenho só isso aqui, um pouquinho aqui. Não, mas dá isso daí, dá isso aqui. Não, você deve ter mais. Não, pode me dar dinheiro. O Chico não sabia o que fazia, falou assim, não, meu filho, eu não tenho muito, eu sou muito pobrezinho, eu cuido de umas crianças, eu faço caridade aqui, eu não tenho muito, mas se você quiser pode levar meu casaco, tá frio aqui hoje, São Leopoldo, se vocês quiserem eu levo vocês lá em casa, tem alguma coisa de comer, tem umas roupas. Não quero saber, eu quero dinheiro, você me dá esse relógio aí também, eu quero levar. Não, por favor, não me bata, eu cuido de crianças, e se você me bater, vai machucar minha mão, e eu tenho que cuidar das crianças, eu não posso, eu dependo disso, essas crianças dependem de mim. Não, mas me dá o dinheiro que você tem que ter. Aí, de repente, um dos ladrões falou assim, você cuida de criança? O Chico falou assim, cuido, tem umas crianças tão maravilhosas, eu faço um trabalho tão bom com elas. Aí o ladrão olhou para ele e falou assim, você é Chico Xavier? Ele falou assim, sou. Ele pensou assim, agora eles vão me bater. Como que eles me conheceram? Sim, mas por que você fala? Ele falou assim, você é Chico Xavier, né? Eu cresci a minha vida inteira, minha mãe contando uma história. Uma vez, eu era criança ainda no colo da minha mãe, e estava muito frio aqui em São Leopoldo, e minha mãe bateu em várias casas, ninguém abriu para nos ajudar. E exatamente na última casa que nós batemos, a pessoa nos acolheu, nos deu uma sopa quentinha para comer, meu pai, minha mãe, e colocou um cobertor nas costas da minha mãe, me cobrindo meu corpo de criança. E era você, Chico Xavier. Minha mãe me contou a vida inteira. Você salvou minha vida naquele dia. E o Chico não sabia o que fazer, né? Ficou assim. Aí ele falou assim, Chico, toma o teu dinheiro de volta. Sim, eu vou pegar o dinheiro, sim, que eu ajudo as criancinhas. Tó seu paletó, o seu relógio. E nesse momento nós vamos entender essa questão. Nesse ladrão, a consciência lhe chamou. A consciência de Deus estava ali na cabeça dele, na consciência dele. E ele serviu na frente da pessoa que salvou a vida dele. Olha que interessante, é aí que aciona a consciência de Deus. E ele se viu na frente da pessoa, falou assim, Chico, você me desculpa. E ele olhou para o outro ladrão e falou, dá o dinheiro seu para ele também, que nós roubamos hoje, o dinheiro que nós roubamos a noite inteira. O outro ladrão não acendeu na cabeça dele a consciência. Ele não tinha feito nada, ele falou assim, não, eu não vou dar meu dinheiro, ué. Não tem nada com ele. E ele falou assim, não, você vai devolver assim, o dinheiro para ele dar para as crianças. Aí o Chico ficou agradecido e seguiu a vida. Então essa história dessa pessoa que foi ajudada pelo Chico ficou registrada na memória dele, que a mãe dele contou. E não tem como ele fugir. Porque nós, na nossa vida, às vezes a gente pode errar. Porque muitas das vezes na vida a causa primeira é boa. Quando a pessoa ela usa droga para ser feliz.
A pessoa trai o marido, a esposa, para ser feliz. Mas quando ele entende que é errado, ele nunca mais faz isso. Para a gente parar de agir por boas intenções, mas pelo certo. Porque quando eu tiver a consciência, eu não vou fazer mais errado. Eu não vou agir diferente. E que a consciência esteja sempre escrita na nossa mente. Gente, eu vou finalizar, já indo finalizando. Acho que o tempo já está estourando, 45 minutos. E acho que mais uns minutinhos eu termino. E eu queria finalizar aqui. Segunda-feira foi o aniversário do Dr. Bezerra de Menezes. E na segunda-feira, com o coral Cora Coralina, que eu mando um beijo para todos, nós estávamos apresentando no Centro Espírita, né? E foi lembrado isso, foi lido. O desencarne de Bezerra de Menezes. E é emocionante. E eu me emocionei. E eu quero trazer aqui como encerramento para que seja um exemplo para nós. Claro que nós estamos muito longe ainda do Dr. Bezerra de Menezes, em termos de espírito de evolução, mas que fique para nós como um exemplo de como desencarnar melhor, de como ter uma consciência melhor. E segue assim. A minha maior felicidade, meu filho, foi quando a Celina Maria, e que eu ainda estava dormindo, tocou-me e falou suavemente: Bezerra, acorde, Bezerra. Abriu os olhos e viu uma bela figura feminina radiante de tanta luz e esplendor. É você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A querida mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz e vamos ao trabalho que vos espera. Minutos depois, chegaram alguns familiares, além de alguns companheiros queridos das hostes espíritas, que vinham saudar. Mas eu ouvi um murmúrio que me parecia vir de fora. Então Celina me disse: Vem ver, Bezerra, ajudando a erguer do leito. Amparou-me até uma sacada. E eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava, com ternuras e lágrimas nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei-lhe. Não conheço ninguém. Quem são? A Celina respondeu. São aqueles espíritos atormentados que chegavam às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. Muitos ali você curou e nunca cobrou nada. São eles que o veem saudar do pórtico da eternidade. Então Celina finalizou. A felicidade sem limites existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para atapetar a senda de um dia percorremos na luz do amor universal. Não tem como não se emocionar, né? Então, que a nossa vida seja, que esse desencarne do Dr. Bezerra seja um exemplo para nós. Que possamos, ao desencarnarmos, com a consciência tranquila, ao despertarmos, encontrarmos com as pessoas que são queridas por nós e, quem sabe, encontrar aquelas pessoas que também, como o Dr. Bezerra, ele enxugou as lágrimas, são pessoas que ele curou, ou que ele ajudou a matar a fome, que curou e nunca cobrou nada, como era o doutor dos pobres. Então, eu deixo isso como exemplo para mim, para todos nós aqui, para todos nós, como desencarne do Dr. Bezerra, que sejamos leves também, como ele. Que a consciência nossa após o desencarne, após a morte do corpo físico, seja também dessa paz, dessa tranquilidade, que possamos também estar com essa tranquilidade que foi passada nessa mensagem. E como Confúcio sempre dizia, para morrer bem é preciso viver bem. Para viver bem, basta seguir os ensinamentos de Jesus. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Gratidão. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, a todos da Casa do Caminho, Dr. Bezerra de Menezes, que fez aniversário na segunda-feira. É uma alegria muito grande estar aqui novamente. Que o Mestre Jesus conceda a todos vocês muita luz, que estenda aos seus familiares, às suas casas, que sejam abençoados, iluminados. Que a doutrina espírita seja cada dia mais luz nas nossas vidas, que ela possa sempre mostrar o caminho, para que possamos seguir nesse plano, entendendo que é uma passagem muito rápida, mas que possamos aproveitar ao máximo para sermos melhores e sairmos daqui melhores de quando chegamos. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Que Deus os abençoe. Fique com Deus. Obrigado.